gente, tô aqui pagando promessa, né? Porque eu prometi que eu ia voltar com o podcast, tô devendo para vocês, mas eu vou recompensar. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, alguém que vive esse universo do parto, vive o universo do parir e traz pra gente histórias incríveis, muita experiência, muitos aprendizados. Então eu tô muito feliz com essa convidada que eu trouxe hoje para vocês, viu? Olá, Ceci! Olá, bom dia. Um Tô prazer para mim estar aqui com você. A gente tá conversando sobre esse mundo do parir. Tô muito feliz com a sua vinda, tá? Muito bom ter você aqui, ainda mais com tanta experiência, com tantas histórias. Eu sei que vai ser uma conversa, assim, muito gostosa, muito produtiva e do nosso dia a dia, né? Sim, sim. Conta um pouquinho de você, Ceci. Bom, meu nome é Cecília, sou enfermeira, obstetra desde 2007. Tenho uma filha de 16 anos, A Júlia. Ju, Isso, minha filha é jogadora, atleta. E vivo nesse mundo de obstetrícia desde então, né? Atualmente trabalho em centro de parto normal e faço conduções de trabalho de parto no particular também, né? Acompanho pacientes particulares. E é um mundo, assim, que, graças a Deus, eu tenho o privilégio de trabalhar. Acho que eu nunca imaginei, acho que nos meus melhores sonhos, eu nunca imaginei poder conviver, trabalhar, aprender com as mulheres, né? E essa vivência de parto, o nascimento, são coisas, assim, pra mim que me incendeiam, sabe? Me dá uma adrenalina que eu falo, meu Deus do céu, eu não acredito. é E isso que eu cada um gosto. e cada um com a sua identidade, com a sua particularidade, mas trazendo sempre uma riqueza, sabe? Como profissional e pessoa na vida dessas famílias. Então é bem especial e bem importante, assim, para mim, trabalhar nessa área. Que coisa linda. Eu sei que você tem um leque, quantos anos nessa área? Desde 2007. Muitos, né? Eu sei que Muitos você tem anos. um leque aí de vivências e de histórias, e eu gostaria que você compartilhasse algumas com a gente. Como são muitas, para nortear, eu trouxe umas perguntinhas para você Vamos aqui. lá, vamos ver o que isso vai dar. Não vou aprontar muito, prometo, mas gostaria de ouvir um pouquinho das suas histórias, que você também compartilhe com a gente algumas coisas bem legais desse universo e traz pra gente sua sabedoria também, porque é experiência de vida, sabedoria, né? Tem Sim, muita coisa aí sim. relacionada. Então, posso perguntar? Pode. Coloquei aqui que você trabalha com mulheres, tô certa? Certo. Não só nesse mundo do universo do parir, também em Sim, outros, né? Você tem aí sua religião, sim. as coisas que você faz pelas mulheres dentro da igreja, ou como que chama os seus grupos? Chama-se Original de Mulheres. Então, é um grupo de mulheres que vocês se cuidam, se protegem, Sim. trabalham juntas ali alguns aspectos emocionais, né? E eu sei que você tem esse impacto na vida de mulheres. Como que é para você ser essa referência? Como que é para você mudar a vida de mulheres, transformar e também ser transformada por essas mulheres? Ainda nem entrei nesse universo do parir, mas se você quiser entrar também, já é pra gente muito legal. Eu acho que assim, a questão de mulheres, eu hoje, né, acho que com a minha maturidade, com tudo que eu já passei, eu vejo como um propósito de vida mesmo, sabe? Eu acho que a minha história também impacta muitas mulheres, né? Então eu sou uma mãe solteira, tive as minhas conquistas, as minhas lutas, né? Me superei, tive que aprender a viver dentro da realidade que eu tinha, né? Então, isso, às vezes, para muitas mulheres, nossa, como que ela consegue, meu Deus, como ela convive. Não é fácil, não é fácil para ninguém, né? Eu tô falando da Cecília, mas a vida, todo mundo tem as suas lutas e as suas vitórias. Mas eu vejo que a questão de trabalhar com mulheres, tanto profissionalmente como nessa questão da minha religião, é uma questão de propósitos, né? A gente é uma troca. Por mais que eu vou falar do impacto da minha vida, da minha transformação e de tudo que eu já tive, eu também recebo muito. Eu também sou. Você falando da questão da religião, eu lembro de uma mulher que dividiu comigo situações da vida dela. Ela estava num momento assim de separação. E conforme ela foi falando da vida dela, da história dela, eu fui vendo o quanto eu já fui curada naquela área, o quanto Deus já tinha. Eu passei daquela fase. Então aquilo para mim foi muito importante. Ela estava vivendo, mas você já passou aquele caminho, já Isso, percorreu. isso. E aquilo, assim, ver aquilo, eu me senti, assim, abraçada, sabe? Assim, cuidada, porque
graças a Deus eu consegui superar aquele momento. E outras mulheres que trazem as suas vivências faz com que eu olhe e fale, nossa, eu ainda preciso olhar para isso, para essa cicatriz, eu ainda preciso melhorar nessa questão. Me acolher aqui, né? Isso. E acho que assim, antigamente a gente tinha muito essas questões de mulheres competirem, né? Eu acho que a gente vem numa evolução muito grande de mulheres que se olham e podem dar as mãos, né? Se proteger. Podem se proteger, podem se cuidar, né? Podem ser mais solidárias. Eu acho que antigamente a gente tinha muito essa questão de competitividade, a gente não conseguia olhar o outro, né? É sempre uma disputa. Sempre uma disputa, profissional, na escola, o que for. E hoje eu vejo um mundo mais com um olhar mais aberto, um coração mais aberto para isso, né? Para poder se acessar, para poder se cuidar, ou até olhar para aquilo e falar, poxa, eu também tô vivendo isso. Será que a gente não podia aí compartilhar e tentar superar isso juntas, né? Então, eu vejo esses mundos aí gritantes, né? De mulheres, às vezes, muito mais velhas, mas que me ensinam, assim, grandiosamente. E de mulheres muito jovens, que eu me vejo, às vezes, no papel de, tipo, não. De ensinar. Eu preciso falar pra ela que não é tão assim, né? Que não precisa ser assim. Então, pra mim, é muito importante, assim. Muito importante e um propósito mesmo. E da mesma forma no universo do parir, né? Sim. Porque realmente você já passou esse caminho, você teve a Júlia, foi parto normal, né? Foi parto normal. E aí agora você ajuda outras mulheres a conquistarem os seus partos normais. Sim. Como que é isso pra você? Ver a mulher, assim, normalmente no primeiro impacto, o que eu gosto muito é que ela sinta confiança. Então, assim, eu gosto muito de conversar nesse primeiro momento. Então, conhecer, olha, me apresento, falo o que pode acontecer, o que não pode. Eu acho que toda mulher que sabe o que pode acontecer, sabe, que consegue compreender a evolução do parto, que a dor é necessária, né, no sentido dela conseguir parir, eu acho que ela se sente mais encorajada de passar por esse processo e conseguir, né, fazer com que o seu filho nasça. Então, eu sinto esse primeiro momento, esse acolhimento e esse encorajamento. Quando ali, a gente já sente ali uma identificação, porque nessa conversa você já faz o vínculo, né? Você passa a segurança do que o que você está falando, você sabe. E que aquilo é muito normal, faz parte do processo. É fisiológico. Isso. Então, assim, eu sinto que, assim, a partir dessa conversa é o que a gente vai nortear. Né? Eu acredito que nós, como enfermeiras obstetras, nós temos a técnica, nós precisamos ter o conhecimento teórico, mas a gente precisa ter muita empatia. A gente precisa ter muito acolhimento, né? E eu acho que esse primeiro momento de acolher é o que faz as coisas acontecerem. Porque quando ela tiver com uma dor, realmente o início lá do trabalho de parto, ela tem uma dor, mas é uma dor ainda que ela consegue suportar. E a partir do momento que ela vê que ela tem uma dor muito forte, né? E aquilo para ela já tá desnorteando ela. E aí você chega e fala, lembra do que eu te falei? Lembra que eu falei que você ia chegar, faz parte. Aquilo vai trazendo, olha, não, eu tô conseguindo, né? Eu tô caminhando. E a partir do momento que ela faz esse bebê nascer, que ela fala, eu não acredito que eu consegui. Eu não acredito que eu consegui. Nossa, você me ajudou, o marido, a equipe. Então, assim, tudo isso é grandioso, sabe? Você vê que ela tem esse poder, essa força, né? Que ela pode. E encorajá-la de ter essa força é extraordinário. E ela é assim mesmo, viu, gente? Ela chega lá, já fala, e aí, tudo bem? Tô com você até as 19. Assim já vai. É dela isso, né? E como que é pra você esse sentimento de eu passei por isso e agora eu estou ajudando outra mulher a passar? Você tem lembranças do seu parto quando você está cuidando de alguma mulher? Eu, por exemplo, tenho sempre. E eu sempre dou meu exemplo, entendeu? Porque eu acho que aquilo fica mais vivo pra ela. Então, eu entrei... Mais real. Eu entrei em prol do multitrabalho de parto. Comecei com dor 9 de janeiro, ganhei minha filha 12 de janeiro. Então, todo mundo, nossa, como você aguentou, sabe? Na época... é desafiadora, sim, não, nível você hard. da área da saúde, você já vai passar por alguma coisa, entendeu? Pra você ter a vivência ali, né, no sangue. Então, eu não tinha nenhuma noção na época, né? Então, eu era enfermeira já, mas não era enfermeira obstetra. Escolhi alguns hospitais pra eu ir, mas a dor começou, eu falei, pronto, peguei a malinha e fui. Certa de que... Coisa que eu não faria hoje. Certa. Cheguei lá, nossa, nem saiu o tampão. Eu falei, nossa, e já tá me incomodando.
E assim foi, 9, 10. Eu acho que no dia 10 eu ainda consegui tomar uma medicação endovenosa. E aí eu já tava, todo mundo já muito preocupado, da minha família eu já tava muito incomodada. Quando chegou no dia 11, a família estava querendo vender a casa para pagar uma cesárea, porque não era possível, não tinha convênio, era hospital público, então eu ia e voltava, ia e voltava. Enfim, no dia 11 fui internada com 5 centímetros, era mecônio, então as dores mais fortes ainda, e colocou citocina. Quando colocou citocina, filha, eu ia no céu e na terra, não tinha analgesia. Então, assim, a minha experiência foi uma experiência assim, marcante. Então, quando eu vou falar para as pacientes, elas ficam, nossa, mas como você aguentou? Eu falei, então, tô aqui, então posso falar. Eu sei o que é essa dor. Essa dor é uma dor muito forte, entendeu? Mas o diferencial é eu não tive quem me acompanhasse, quem me direcionasse, quem me fortalecesse, falasse, ó, faz parte. Eu não tive. Você vai ter. Então, isso eu acho que faz toda a diferença ali. Ter alguém para te apoiar e que conhece, tem conhecimentos técnicos, faz uma diferença na vida da paciente, com certeza. Ah, que bacana, muito bom ouvir essa história. Acho que eu já conhecia um pouquinho, né? Agora só aprimorou. Eu vou para a próxima pergunta. Então, tá leve, tá tranquilo? Tá tranquilo, um bate-papo. Por enquanto, vamos lá no sorteio. Ah, bacana. A gente trouxe aqui o tema racismo. Não tinha como não abordar esse tema com você. Acho que você já esperava isso, né? Isso. Então, tem poucas mulheres negras nesse âmbito, numa posição de referência, numa posição de chefia. A gente pode falar num geral, para quem pensa assim que racismo acabou, que não existe mais, que é mimimi, porque existe essa fala também. A gente sabe que não é verdade. Sim. Então, por exemplo, num hospital, você consegue imaginar quantos médicos negros a gente tem? Pouquíssimos, né? Quantas enfermeiras negras? Então, cargos de chefia e cargos de, né? A gente quase não tem. Sim. Então, você ser uma mulher negra, ser mulher já é difícil, né? Mas ser uma mulher negra numa posição de chefia, numa posição de liderança, numa posição que conhecimento, que treina outros profissionais, que muitas vezes nem são enfermeiros, né? Sim. Treina outras equipes também. Como que é isso para você? Se você já se sentiu nesse meio sofrendo racismo mesmo, como que foi lidar com isso? Como que é essa visão para você do racismo dentro desse âmbito? Eu preciso me secar. Pode. Ela começa a derreter, né? Tá calor, gente, o cabelo solto. Dá pra fazer um corte aqui, né? Ela responde a partir do corte. Isso, fechou. Então, eu sou uma pessoa que com certeza já viveu racismo em várias áreas da minha vida, né? Mas eu acho que em questões profissionais. Já tive uma situação onde realmente chegou a um processo, né? E você vê as pessoas falarem pra você assim, ó, você tá chateada porque ele falou isso. São feridas, assim, bem profundas. Então, assim, é diferente eu falar do meu sentimento para pessoas que não entendem esse tipo de sentimento, né? Então, assim, já vivi essa questão de racismo numa questão mais, num âmbito mais de juiz, né? Eu não sei como que fala. Acho que é isso, né? Já vivi questões onde eu tô dentro de uma instituição e aí, ai meu Deus, cadê a enfermeira? Cadê a enfermeira? E eu sou a enfermeira. Eu falo, sou eu. Ah, você? Então, eu acho que assim, o racismo, ele é uma situação onde o negro, ele sempre tem que provar que ele capaz. Que ele é capaz. E isso é uma questão que eu vivo desde a minha infância. Então, assim, o não, ele já é certo. O não, ele já existe, né? Então, sempre eu tenho que trabalhar para isso. Eu acho que no início da minha carreira eu vivi muito isso, mas eu não tinha um emocional, uma bagagem. Então, assim, aquilo para mim me destruía, assim, de uma forma muito profunda. A partir do momento que eu mesma, né, porque eu acho que eu precisava muito da validação das pessoas, né, dessas mesmas pessoas que tinham, que proporcionavam o racismo para mim, eu queria que elas me validassem, ó, tá vendo como ela sabe, ó, tá vendo como ela é capaz, e eu não tinha isso. Existia um outro momento onde eu percebi, eu acho que Deus, ele é tão perfeito que ele deixou eu realmente ali, sozinha, para que eu visse que eu era capaz, né? E as coisas foram acontecendo. Então, hoje, eu vivo essa questão, mas eu vivo muito mais forte, assim, principalmente para saber a identidade que eu sou. Eu sei quem eu sou. Então, isso é mais fácil de lidar.
Foi construído, né? Isso. Então, assim, eu precisei viver essa construção para poder. Caramba. Eu precisei viver essa construção para poder ter essa ser mais firme, ter mais identidade hoje. Então, assim, claro que todos os inícios eram não. Em qualquer instituição, todo início era o não, você não tem capacidade. Isso não era verbalizado, isso era no olhar, isso era nas atitudes, entendeu? Então, assim, eu sempre tive que provar que eu era capaz, né? E acho que dentro de tudo isso eu aprendi que eu tive que provar, na verdade, não pra ninguém. Eu acho que eu tive que provar pra mim mesma. E a partir do momento que eu identifiquei que eu poderia, que eu conseguiria, que eu era capaz, as coisas foram. Então, hoje, muitas dessas pessoas que não acreditavam, hoje me respeitam, né? Hoje, às vezes, até dividem comigo. Olha, o que você acha? Avalia você. Então, assim, isso são coisas assim, você vê que a roda gigante virou, né? Não é fácil. Eu acho que não é fácil pra ninguém. E quando você ouve pessoas falar que assim, ai, é besteira, aquilo é mais profundo ainda, porque tá você invalidando, né, isso, como se você não pudesse ter esse tipo de sentimento, como se isso não fosse importante. E né? É pra mim, é pra muitos. Eu acho que depende muito de como você consegue lidar, consegue enxergar essa situação e conscientizar quem tá em sua volta, né? Então, assim, quando a gente consegue lidar com essa situação numa questão mais de um ensinamento, de consciência, sem ter muito agressividade, eu acho que você consegue alcançar lugares um pouco maiores, né? E as coisas vão sendo conduzidas. Ah, bacana. Tem até uma pergunta aqui que eu já vou até achar para tirar, porque tem tudo a ver com isso, né? Sim. Eu coloquei aqui para você uma fala que é muito antiga, e as pessoas reproduziam isso por muito tempo, até há um tempo atrás a gente escutou histórias desse tipo, mas que hoje em dia a briga e a militância contra essa fala é muito maior. E como que é isso para você? Fala sobre a dor da mulher negra. Então, diz que a mulher negra, ela suporta muito mais dor do que a mulher branca. Por isso que, em alguns casos, existiam até alguns estudiosos, que nada estudiosos para mim, que falavam sobre a anestesia da mulher negra não precisar ser da mesma quantidade que a anestesia de mulher branca, que a mulher negra poderia, sim, receber menos medicamento para dor, menos anestesia, porque ela tinha muito mais resistência para dor. E a gente sabe que isso é um racismo estrutural, né? Exatamente. Isso foi construído. E como que é isso para você? É uma coisa que você já ouviu falar? E como que você lidar com essa situação? É muito difícil, né? Ouvir isso, né? É uma discriminação, assim, muito grandiosa, né? Como que, por conta da cor da minha pele, a minha dor é mais resistente do que de uma outra mulher? Eu tô parindo um bebê, eu tô gestando um bebê, eu tô num trabalho de parto. Como que eu não vou olhar para essa dor e não querer apoiar, diminuir, conduzir de uma maneira que seja diferente para uma pessoa branca? Então, isso assim, é horrível de se ouvir. Já ouvi isso, já, mas há muitos anos. Eu não sei se essa fala, ela não chega pra mim por ser uma mulher negra, então, tipo, ela já vai... Parei aqui, né? Não vou falar, porque ela pode se ofender, ou é um mimimi, ou qualquer coisa. Ou se essa fala realmente mudou, né? Eu já trabalhei em instituições particulares e já trabalhei em instituições públicas, né? Acho que essa questão de uma mulher negra ainda existe, sim, né? Não escuto essas falas, mas acho que o preconceito com a mulher, com a paciente negra, existe. São mulheres, assim como as meninas muito jovens, que eu realmente pego pra mim ali. Mas eu acredito que, assim, eu não consigo te dar tanto norte disso, porque eu acho que isso não chega muito ao meu conhecimento. Para antes, né? Isso, eu acho que por ser uma mulher negra, não que isso não fale. Eu acho que por ser uma mulher negra, isso embate e aí eu não escuto. Mas é uma fala muito triste de se ouvir. E eu vou te falar que eu sou muito procurada por pacientes negras por ser uma mulher negra. Porque as pessoas estão buscando mais empatia. E por se sentir mais acolhida. Eu acho que, como eu disse, eu não escuto, mas isso com certeza é dito, né? Em algum momento é dito, porque senão eu vejo muitas pacientes que olham pra mim e falam assim, ai, graças a Deus. Ai, não, eu vi sua foto, eu já escolhi você, Era você. entendeu?
e são mulheres negras. Então, assim, eu acredito que elas se sintam mais seguras Se nesse identificam, sentido. né? Isso, exatamente. Ah, é bacana, muito bom ouvir. E aí eu trouxe uma outra história que eu queria que você contasse pra gente. Como eu estava falando lá no começo, o impacto que você tem na vida de mulheres, o impacto que você tem na vida de pessoas, não só de mulheres, né? Porque é do casal, é da família, o impacto. E as histórias que você traz pra gente, porque você tem uma vivência daquele assunto, né? Sim. Então, falando sobre parto, eu sei que você trabalha com parto, com os bebês nascendo, as mulheres sorrindo, olhando, eu falando, romantizando, É. né? Eu falando pra você, Tomara que ai, fosse todos assim. eu Amém. consegui, né? É. E você levar aquela alegria e aquela família, e o pai chorando, e tira foto e corta cordão, aquela coisa toda que a gente sabe que você vivencia. Sim. Como que é pra você vivenciar o óbito? Porque a gente sabe que essa mulher que tá perdendo um bebê ali, bebês já formados, né? Bebês termos, como a gente diz, bebês maturos, ou não, mas assim, é um momento muito trágico na vida de uma mulher, principalmente se a gestação foi planejada. Sim. Nos casos que não são planejados também, porque a gente evolui ali naquela gestação e se apega e tem uma aceitação e de repente a gente se vê ali com um bebê morto dentro da barriga. Então, é impactante. Muito. E a gente sabe que na rotina, na correria, muitos profissionais acabam ficando, eu vou usar uma expressão feia, mas calejados daquilo. Sim. Tô certa? Certo. Então, é mais um óbito, né? De tantos que eles já passaram. E algumas mulheres, elas precisam, a maioria é indicado até, induzir um parto normal nos casos de óbito fetal. Sim. Então, como que é para você? Conta uma história pra gente, que eu sei que você tem. Ter um olhar para isso, para essa mulher que tá com o bebê, que tá em óbito na barriga e vai precisar passar pelo processo de parto normal. Explica pra gente o porquê que é indicado esse processo de parto normal para essa mulher com esse óbito na barriga, Sim. por que é melhor do que uma cesariana. E conta essa história pra gente de como que você consegue lidar com essa situação e transformar ela o menos negativa possível, porque eu acho difícil falar positiva, né? Mas o menos negativa possível, o menos triste possível. Como que é pra você isso? O parto normal, ele é um parto fisiológico, né? Às vezes a gente precisa de uma indução ou uma condução, mas ele é o natural. Então, assim, para uma mãe que já tem uma perda, uma cicatriz, né, de um bebê que está em óbito, o mais indicado é que ela tenha um parto normal, né? Pela recuperação, para não ficar com uma cicatriz pós-parto e não ter um bebê ali com ela. Então, o natural, ele é o mais indicado. No início, pra mim, essa questão do óbito era muito difícil, sabe? Eu não conseguia nem lidar. Na verdade, ainda é, né? Mas eu acho que a gente vai passando, vai se construindo aí nesse meio. Mas, assim, uma história que marcou muito pra mim foi um óbito, né? Eu estava nesse processo ainda de construção, então eu tinha dificuldade pra lidar com isso. Então, eu entrei no quarto, a gente conduziu, né? Foi uma indução de parto até ela entrar em trabalho de parto. E no momento que ela realmente começou a evoluir, nós fomos ficar no quarto com ela. Eu e uma menina da equipe, e essa menina também muito assim, sensível pela situação do casal, da mulher, envolvida. Né? E eu lembro que a gente entrou em silêncio, porque eu pensei, do jeito que eu sou, nervosa, assim, eu tô nervosa, sensível, vai que eu falo alguma coisa que, né, não seja cabível ali. Então eu entrei em silêncio. O que não é normal, porque você é uma pessoa que fala. Muito. E fala alto. Oi, não sei o quê. E o jeito que a gente vai falar aqui, eu falo com a paciente e tá tudo certo. E aí eu entrei no quarto em silêncio, eu e essa menina. Ficamos em silêncio, conduzi o parto. Nasceu, fizemos as medidas, perguntamos se ela queria fazer maternagem no óbito, né? Pra deixar claro o que é isso. É a mãe segurar o bebê, se despedir, ter aquele momento do casal em si, né? Que também é importante para fechar um ciclo, né? Às vezes, para mim, quando eu soube da maternagem no óbito, foi uma situação que eu falei, meu Deus, como que alguém faz isso com a mãe? Mas, a partir do momento que você vai trabalhando isso, você vai vendo que isso é extremamente importante. Ela olhar aquele bebê, né? Olhar o rostinho, olhar a mãozinha. Isso, e ter esse momento de despedida. Você fecha um ciclo isso na sua mente, né? As pessoas, elas podem, às vezes, fazer o velório, mas às vezes ela quer um momento mais íntimo. Às vezes ela nem sabe que ela quer. Às vezes ela vai querer daqui 3 horas que já nasceu. Então a gente espera um pouco para saber o momento certo dela.
Porque a gente já viu casos de que ela não queria e quando a gente já tinha encaminhado, ela quis. E aí não deu mais pra fazer. Então a gente tenta esperar esse momento. E aí eu entrei no quarto, né? Nasceu e fiquei em silêncio, né? Fiquei em silêncio porque com medo de sei lá, falar alguma coisa que não deveria naquele momento. E aí depois eu recebi um elogio desse casal, falando que eles se sentiram muito respeitados pelo fato de a gente ter ficado em silêncio num momento tão difícil. Então, assim, eu achei... aquilo foi de muito encorajamento, né? Pra mim, como profissional. Pelo fato de eu nem esperar. Foi um feeling que você teve. Isso, e graças a Deus deixei essa marca, né? Assim, deixar uma marca numa família positiva e até usar o silêncio como ferramenta, né? Que foi Exatamente. Isso que aconteceu. Você usou ali como uma estratégia de assistência e foi bem-vinda para eles, muito, né? Muito bem-vindas e respeitoso, né? Num momento tão difícil. Então, isso foi fechar com chave de ouro essa questão do óbito, porque eu acho que ali eu consegui realmente também enxergar que era possível eu também cuidar e dar assistência para essa mãe do meu jeito, da minha maneira, entendeu? Eu tinha essas dificuldades de não saber ou se tinha que ter uma fala pronta. Não, né? O silêncio, ele realmente disse tudo nesse momento para essa família. Preciso fazer um curso de luto perinatal, preciso me especializar nisso, porque a gente sabe que faz parte do nosso leque, né? E que ter uma experiência, saber como agir, poder saber como se portar é muito importante, né? Verdade. Agora eu queria que você contasse, Céci, para mim um pouquinho, por que as mulheres te procuram nesses acompanhamentos particulares? Então, o que você faz? Como que funciona? Qual é o objetivo delas quando elas procuram a sua assistência? Hoje em dia, eu acho que cresce muito essa questão de enfermeira obstetra num acompanhamento de parto, né? Não só a enfermeira, mas doula, profissionais que acompanham partos particulares. Por quê? Eu acredito que essa questão da falta de respeito no parto, de uma condução, de um parto mal conduzido, de uma cesárea muito prévia, fez mal com indicada, mal indicada, né? Fez com que as mulheres repensassem, né? Então hoje eu acho que a gente tem uma população que tem muita a procura da informação, né? Então a gente tem muita informação aí, Instagram, YouTube, mas a gente às vezes procura uma situação específica, né? Então, as mulheres, elas procuram muito acolhimento e segurança, né? Eu, normalmente, quando converso com as mães, eu gosto de saber qual que é a expectativa dela para o parto. O que ela quer para esse parto. Para saber até se eu atendo as expectativas dela. Se faz parte, né, do que você se faz parte do que eu tenho para ofertar como serviço, né? E dificilmente elas... a gente não se conecta nesse primeiro momento. Mas eu acho que essa procura é muito mais pela segurança de que ela possa ser respeitada no momento do parto. Eu acho que isso é o que as mulheres mais procuram. Que alguém possa realmente entender a vontade dela e dentro de uma situação de segurança para o bebê e para ela possa conduzir isso da melhor maneira. Elas se sentem protegidas? Eu acho que sim. Muitas, muitas. E você tem alguma história de acompanhamento que você consegue contar pra gente? Tem milhares, né, de histórias. Pega uma bem legal aí do fundo e conta pra gente. Eu acho que assim, mulheres às vezes muito resistentes, né? Você chega às vezes no plantão e fala assim, olha, nem fala com aquela lá porque eles não querem conversa e tal. Eu falo, como, né? Eu vou ficar aqui 12 horas com ela e não vou conversar. E aí você entra, vai conversando, conversa vai, conversa vem. Eu tenho eu sou muito despojada, né? No comunicativa. Meu jeito, comunicativa 100%, né? E aí eu entrei, comecei a conversar com o casal e tal. E as coisas super fluíram, super fluíram. E aí, no final da conversa, né, ele só queria tirar algumas dúvidas, perguntar de como que eram as refeições, a questão de que exercício poderia fazer e tal. Mas eu acho que, assim, essa fala das pessoas de, eles não querem conversar, meio que embarreirou a equipe inteira, né? Então, assim, todo mundo já entrava ali, sabendo que é o casal não é acessível. Quer conversar e tal. E aí, nessa conversa mais, vamos dizer assim, despojada, mais, né, tranquila, no final da conversa ele falou assim, você foi a única pessoa que conversou com a gente de uma forma normal.
Eu tava com medo de todas as pessoas que entravam aqui, porque todo mundo só falava o básico, todo formal, e saía rápido. Então aquilo tava me gerando uma insegurança muito grande. Você não, você veio, falou com a gente como se nós fôssemos pessoas normais, e aí a gente conversou, e aí eles se conectaram. A partir disso eu falei, vamos fazer exercício? Vamos, faz um, faz outro, nasceu. E ela não estava acreditando que ela seria capaz. Ele estava com medo de acontecer. E a equipe estava antes de você também não acreditava. Isso. E aí depois eu saí e falei, gente, não é nada disso. Comecei a conversar, todo mundo começou a ficar mais relaxado com o casal e as coisas fluíram super bem, né? Então, assim, acho que é uma questão que a gente precisa olhar, sabe? Nem tudo. Às vezes tá com fome, às vezes ele não dormiu a noite inteira. São tantas questões que podem estar ali, mas eu acho que quando a gente consegue ter um olhar de que o que precisa, qual que é a necessidade ali, a gente consegue conduzir da melhor maneira. E são coisas, às vezes, muito simples de se resolver, né? Um casal, a mulher, eu não quero que ele saia daqui de jeito nenhum. O cara queria, pelo menos, tomar um café. Quantas horas de trabalho de parto? Precisa? Muitas. Você fica aqui comigo? Fico. O cara saiu, eu fiquei lá, ficamos conversando. Era o respirar dele, entendeu? Ele né? respirou, ela respirou, todo mundo ficou bem, voltou, e aí as coisas foram. Entendeu? Mas por que ela queria que ele ficasse lá? Porque ela não tinha confiança, não estava tendo confiança na equipe. Então, às vezes, eu não acho tinha criado vínculo, né? Eu acho que nós, como profissionais de saúde, a gente tem que pensar que a gente precisa realmente sempre procurar um conhecimento a mais, né? Dividir, poder compartilhar. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar quem tá ali. Ter um olhar. Quem é essa pessoa, né? Quem é a Isa que tá aí? Obstetrícia é observar. Você entendeu? Né? Para você poder ali conduzir da melhor maneira. Porque você olhando para a pessoa, você vai entender o que você tá com medo, o que você precisa. E ali você conduz da melhor maneira. Eu acho que é a chave. Eu acho que no primeiro momento é a chave. Bacana. E aí depois as devolutivas são sempre positivas, né? Graças a Deus, sempre positivas. Claro, é o que eu falo para os pacientes. Não tem como eu garantir que você vai ter um parto normal. E nem o parto perfeito, né? Exatamente. Que tem essa do parto que é a expectativa dela para o parto e o parto real. Tem isso Então também. Elas vêm, mas eu não posso tomar analgesia porque senão distorcia. Não, você pode tomar em algum momento. Mas a gente vai olhar, vai conduzir, vai ver como as coisas estão indo, né? Mas eu acho que elas saberem desde o início o que pode acontecer e a finalização, muitas vezes são do jeito que elas querem, mas muitas vezes pode ser diferente. Eu acho que isso traz segurança. Eu tive um parto há pouco tempo onde a gente tentou uma indução natural, não pegou. A gente tentou uma indução medicamentosa, não pegou. E ela teve que ir para uma cesárea, né? E antes dela ir para cesárea, eu fui conversar. E aí? Como que tá para você fazer uma cesárea, né? Tudo bem? Você tentou? Ela falou, não, a gente já tinha conversado desde o pré-natal. A gente sabia que isso podia acontecer, né? Então tá tudo bem. Foi pra cesárea, um casal feliz, satisfeito, mas eles tentaram entrar em trabalho de parto, né? A gestante, né? Então isso, eu acho que essa questão da comunicação, ela é também uma chave para que dê tudo certo até o final. E chega para você já naquele momento praticamente do parto, né? Em trabalho de parto, a maioria das mulheres. Sim. Exceto essas que você acompanha, os particulares, porque você acompanha também consulta de pré-natal delas. Sim. Agora, as que você não acompanha o particular, que chega lá para você na instituição e já chega em trabalho de parto na maioria das vezes. O que você identifica, que você estava me falando, estava vindo coisas na minha cabeça, que isso é falha do pré-natal. Seja lá no comecinho na UBS, no postinho de saúde, ou no atendimento particular dela, mas o que falta ali para você, que você percebe que tem impacto lá para você na ponta, no resultado ali no momento do trabalho de parto, que poderia ser evitado, ou poderia ser orientado, ou poderia ser conversado lá na consulta de pré-natal? Eu acho que é a orientação. Eu acho que, assim, nós como profissional de saúde, a demanda é enorme, né? Então, você vai, atende. E aquelas mães, elas vão pro trabalho de parto sem ideia. De nada. Sem ideia do que vai acontecer com elas. Elas já vão totalmente embarreiradas, porque acham que vão sofrer, acham que não pode pedir uma cesárea. Enfim, qualquer situação onde aquilo impacta um medo ou uma insegurança para elas. Então, eu acho que se no pré-natal essas mães tivessem algum momento de conscientização do que é o parto, né? Do que é o trabalho de parto, que as dores, elas realmente acontecem, né? Nós mulheres, nós fomos feitas para parir mesmo, né? Nosso corpo foi feito para isso.
Então, a partir do momento que elas têm a conscientização de que das coisas que podem acontecer, eu acho que isso muda a história. Muda muito a história. E eu não acho que isso serve só para gestante, eu acho que serve para o casal ou para quem apoia essa gestante até esse momento do parto. Quem vai ser a pessoa que vai ser a segurança ali, o apoio para ela como família no momento do trabalho de parto. Eu acho que os dois, eles precisam saber o que pode acontecer. Porque a pessoa que tá ali de acompanhante, ela vai dar todo o apoio. Mas a partir do momento que ela vê a pessoa que ela ama, Sentindo ou dor. se sentindo dor e não tá, as coisas não estão fluindo, ou não são no tempo que ela acredita que seria. Que é o que acontece muito, aquilo né? desespera. Às vezes eu tenho que cuidar muito mais do acompanhante do que da própria gestante. Então é importante essa consciência. E a gente, às vezes, é falho nessa condução no pré-natal. Eu acho que isso é uma situação assim que iria aprimorar e conscientizar muito na hora do momento do parto. Se no pré-natal conversássemos, né, como profissionais da saúde, falássemos mais sobre dor, como lidar com a dor, como agir no momento da dor, né, porque fica uma incógnita enorme. Sim. E aí chega a dor, assusta, preocupa, porque o desconhecido também assusta, Sim, né? sim. Então, de repente, isso fosse conhecido lá no pré-natal e outros assuntos, outros temas que deixa a desejar. E aí chega para você uma gestante, às vezes, muitas vezes despreparada para aquele momento. Sim. E não vai dar conta de preparar no momento do trabalho de parto, né? Não. E às vezes assim, e não é uma questão de idade, às vezes muito jovens, nossa, são os top. E às vezes elas têm tanto medo que elas não conseguem nem ter escuta porque você vai falar para elas. Entendeu? Então, assim, isso seria uma situação muito importante para um pré-natal de uma mulher que deseja um parto normal. Entendo. Uma outra coisa que me surgiu agora de curiosidade, Ceci, você trabalha com 2 públicos diferentes. Sim. Então, você trabalha numa instituição pública do extremo da Zona Leste, onde você tem um público até mais carente, né? Poder aquisitivo menor, uma situação um pouco mais fragilizada. E você trabalha com um público que tem um poder aquisitivo melhor, que pode contratar uma enfermeira obstetra particular, que tem ali uma possibilidade. Tosse, respira. Tosse e respira. E aí você tem um público, enquanto você tem um público aqui fragilizado, você tem um público aqui com poder aquisitivo melhor. Consegue ter acesso a mais informação, a mais exames, a mais consultas de pré-natal. Como que é para você lidar com esses 2 extremos? Você tem ali 2 características, né? 2 possibilidades diferentes de atendimento e conseguir manejar esses 2 lados. Olha, Isa, pra mim não tem diferença, sendo muito honesta. Assim, eu sou, mesmo com um público que tem um poder aquisitivo maior, é essa Cecília. Chego brincando, chega falando, enfim. É claro que a demanda, às vezes, para um público mais carente, requer, assim, eu acho que tanto a segurança como a atenção. Olha, eu tô aqui. Por quê? Porque às vezes eles já vêm muito embarreirados no sentido de que ninguém vai cuidar, ninguém vai olhar, ninguém vai fazer o que realmente é necessário. Então eu preciso brigar para isso. Já vem armados, né? Exatamente, entendeu? Então eu acho que a partir do momento que existe essa conexão de orientação, de que a gente está disponível e que estamos ali a todo momento, eu acho que isso dá uma acolhida nesse público. Pra mim não tem diferença. Eu acho que na questão do privado, às vezes eu posso ter algumas dificuldades no sentido do que uma mãe que às vezes tem mais conhecimento, ela acredita que só pode ser daquela maneira. Então, às vezes, a minha dificuldade com ela é o quê? Que a gente pode fazer dessa forma, ou pode conduzir dessa forma. Mas as mães, às vezes, eu acho que elas têm tanto medo de não acontecer, de ser desrespeitada, de fazer uma cesárea aleatória, que elas vêm com uma fala ou ser muito incisiva dentro daquilo que elas acreditam ser, né? Então, eu acho que isso requer um trabalho maior. Você tem que ficar ali e, às vezes, trazer até outros profissionais para que possa mostrar, né, ali e conduzir ela de uma outra forma. Bacana. Acho que a gente está se secando. A gente tá dentro. Não, mas pode ser normalzão, né? Deu quanto tempo já? Peraí, 40 minutos. Quer que eu pergunto agora? Foi bastante? Não, caraca, a gente tá conversando aqui, eu nem vi tempo, nem percebi tempo. Foi, passou rápido.
O que você Legal, quis tipo, falar? uma Tipo, pausa. pra eu ficar mais aqui. Não, pausa? você tava com a mão muito assim. Não, pra só ficar pra mais gente relaxado. respirar. Só, meu, Ah, não, mas aí Secar. vocês vão gravar, depois ele vai editar, né? Não, tranquilo. toma água, pode se secar. Né? Sim. É, Fica muito quente. É normal, Tô né? pingando muito. Tá. Cadê Eu aquele acho que papel? eu não Me dá tô outro. Porque pingando o meu, editar tanto. depois, né? o meu tá, Então, já tá todo molhadinho. Então pode deixar. Vai gravando. Vai editar. Acho que eu tô repetindo às vezes as Depois mesmas eu vou coisas. também. Não, é normal. É que eu boto o Mesmo original. porque né? vai vir cortes separados. Por exemplo, você falou de um tema agora, mas você repetiu no outro, você vai postar em momentos diferentes, né? Entendi. Ai. Eu tava sentindo suor escorrer. É, eu falei, depois da passagem a gente vai postar tudo escorrido. E as perguntas? Tranquilo? Tá ótimo. Não, tranquilo. Uma foi puxando a outra. Tá bem legal, tá bem Tá fluido. tranquilo? Você que tá aí, Átila. Uhum. Tá de boa? Aí fala, viu? Quando não tá. Tá bem de boa. O amendoim ficou no meio da minha garganta, eu tava assim, ó. Até tossi. Só que eu jogo tudo pro YouTube, original, do jeito que tá, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tô aqui. Não, é que o meu é só pra gravação. Aqui, é pode só ser pra brinco? gravação, né? Aí eu nem jogo sei. original. Mas aqui, ó, dá pra ver? Acho que não. Não tem problema, caiu, deixa em cima. Não dá. né? Isso aí é o. Não. É até legal essas coisas acontecerem. Ficar mais natural, né? É, por isso que eu É que a falo. gente não tem muito essa coisa de internet, por isso que a gente fica na loucura de ser. Mas não tem que ter, sabe por que que a internet ela é muito. Tá tudo sendo gravado, viu? Vai tudo original pro vai tudo original pro YouTube. É assim, a internet ela tá muito fútil. Muito fútil. Que nem, ó, aqui você já abordou um assunto totalmente diferenciado. Se você vê na internet hoje, não tem. Não tem isso. Tem cara mentindo, é gente mentirosa, é gente usando a mentira pra se. Pra se engrandecer, nossa, isso é o que mais tem, né? Tipo, usando o que tem- não é, tem um fazendo o que não Celta é. e querendo faz mostrar uma- programa de milionário. É isso. Você vai ver o cara não tem onde morar, entendeu? Então é muita mentira. Até aquele cara lá, o tal de Marçal, lá, sei lá, o nome daquele cara lá. Uhum. O cara já caiu a micha dele também. É mentiroso. Então, quer dizer, é muito gente mentirosa na internet. Não tem. Se a internet tivesse conteúdo, meu, Seria totalmente diferente, né? diferente, lógico, cara. Com certeza. Mas não tem. Mas tá né? legal, tá fluido. Não, tá Fechou. ótimo, tá Bacana. show de bola. E tem muita mãe, hoje, mãe, que eu digo mãe assim, né? Essas mães de hoje aí, né? Essas Sim. Nutella, né? Que, meu, não sabe metade do que vocês estão falando aí. Sim, com Se ela parar certeza. pra ver aqui, ela vai, ai, credo, não quero ver isso aí não, vou mudar de canal. É. Vou pro funk. É. Porque ela não vai querer Tem entender muitas. o que é. E tudo grávida, tudo com filho pra criar. É, isso é verdade. É verdade. falta de informação, Falta né? de informação. Por quê? Mas porque não quer Sim. Vamos buscar. né? Não quer buscar. Porque a internet tem, mas Tem que procurar infelizmente direito. o que é conteúdo não é bem visto na internet. O que não é conteúdo é bem visto. Sim. Ah, você tá aí, você vê na música, você vê na cultura. Sim. Olha o tanto de artista aí, né, meu, que você trouxe aqui. Olha o tanto de artista que você trouxe aqui, cara. Pessoas que, assim, são artistas, mas infelizmente a mídia prefere um cara que não tem talento nenhum e É. põe lá na Nossa, mídia. e como, né, gente? É, e tem muito que não tem o que oferecer, infelizmente, cara. E ganha milhões. E ganha milhões. Você vê um cantor que não sabe cantar em cima do palco e ganhando milhões. É, E isso não é verdade. sabe cantar. Não sabe Vixe, cantar. Se você desligar o microfone e mandar ele cantar, canta só a sua voz aí pra você ver. Não esquece. O cara sai fora do palco porque ele não vai saber cantar. Sim. O empresário vai fazer assim, não, sai andando, vai embora. Bora? Bora. Bora. Eu vou ficar com a mão aqui, acho que Vai nela. Conheci você, tá? A ideia é Você, tá? ficar, tipo, solta. Tá. Vou começar Solto. nela de novo então, tá? Tá. Começa como pergunta, porque na hora que já. seu menino for editar, né? Isso. Então tá Tem em mais você, pergunta? ó. Tá na Isa, tá? Tem Tá. na cabeça. Tá, vai. Ela tá tipo assim, bateu no peito, é gol, manda. É, não, eu sou assim na vida, né? Então vambora. Não sei se eu vou conseguir responder. O que você pensa? O que tá na sua cabeça sobre sua assistência no futuro?
Porque hoje a gente sabe, você já falou que, nossa, que legal, cheguei aqui, né? Sim. Superei tantas coisas e trouxe tantas bagagens e hoje eu sou uma pessoa que eu quis ser, né? Eu quis estar aqui, isso é muito legal, seu, né? Dessa postura de eu quis estar aqui e estou fazendo o que eu gosto. E o que está aqui na frente? O que está no futuro? Conta pra gente. Isa, se Deus me abençoar e tá no meu futuro, eu gostaria só de trabalhar com mulheres. Assim, mas numa questão muito particular, entendeu? Não num serviço só remunerado, mas no sentido de que eu pudesse exercer o que eu acredito, os meus valores, a minha assistência mediante as mulheres, né? É claro que a gente precisa sempre de uma remuneração, é claro que, né, no futuro, mas eu gostaria de me dedicar muito nesse sentido. Eu acho que existem mulheres aí que elas nem sabem o que elas são capazes, elas nem sabem onde elas poderiam chegar, né? E, como eu falei, a gente ainda está em um movimento de a gente poder estender a mão para uma mulher. Eu acho que eu tenho essa identidade muito forte em mim, né? Então, às vezes, numa conversa informal, eu vejo milhares de detalhes que eu acho que aquela mulher poderia ser, né? E nem ela se enxerga. De encorajamento, desenvolvimento. Então, assim, eu gostaria de ter um serviço... ter um serviço particular, assim, específico para mulheres, sabe? Poder prestar uma assistência onde realmente não fosse uma questão só institucional, mas do que você acredita, do que possa ser melhor para aquela gestante, para aquela mãe, né? Que pudesse impactar realmente a vida dela, marcar a vida dela de uma maneira diferente. Sim, ela se sentir, poxa, esse lugar eu tô cuidada, essa profissional, ela cuida, ela faz a diferença em todos os aspectos, não técnico só, né? Mas de uma forma realmente bem humana, assim. E para isso você está estudando, né? Tá fazendo vários cursos, está se especializando. Precisa, né? De área de saúde, a gente precisa estar sempre ali, né? Buscando. Né? E você vai conhecendo nesses mundos outros profissionais, outras pessoas que também têm, às vezes, olhares diferentes do seu. Mas outras possibilidades. Né? E que você fala, nossa, que bacana, nunca pensei dessa forma, nunca vi dessa forma, sabe? Então, isso enriquece a gente de uma maneira muito grande. Às vezes você acha que você só vai, não, vou nesse congresso, né? Vou ver o que tem aí de novo, né? De técnica nova, mas às vezes lá você tem trocas, assim, que são muito, muito enriquecedoras. Abre um leque mental, assim, isso, né? Exatamente. Bacana. Tem muita coisa, hein? Tem muita coisa. Tem muito trabalho pela frente. É bom que, assim, se você olhar lá, vai estar lá na frente, olhando para trás, vai falar de novo, ufa, cheguei até aqui. Passei por tudo isso, por todo esse processo. De uma maneira bacana, né? De uma maneira que é positiva, né? A gente tá nesse mundo aí realmente para crescer e para aprender. É isso, quando eu crescer, eu quero ser assim, vivendo em congresso, nos outros estados. Quem vê até pensa que ela não faz. E aí, uma outra coisa que a gente não conversou, e falando nos congressos, eu acho bem legal falar, é que você trabalha com amamentação também, recentemente, por isso que a gente entrou nesse assunto. Sim. Foi no congresso de amamentação, né? Tão recente. Acho que foi setembro do ano passado. E esse é um outro âmbito que é de atuação sua. O que você gosta mais? Ou não tem o que gosta mais? É parto, amamentação, é o tudo. Combo? É o combo. Eu nunca tinha me visto nesse mundo de amamentação. Pra mim, a minha vida ia ser parto a vida inteira, né? Eu acho que, assim, a partir do momento das vivências, né? Você tá ali com uma mãe que tem dificuldade. Eu tinha amigas que falavam, nossa, é sua cara fazer isso. Eu falava, meu Deus, não tem nada a ver. Né? Eu nasci para fazer parto mesmo e só. Mas aí você vai atendendo, você vai vendo as necessidades daquela mulher, né? Eu, sinceramente, não falando como profissional, mas como pessoa, eu nunca achei que alguém precisaria de alguém para auxiliar na amamentação. Eu acho que isso é fisiológico, o bebê nasce, você põe no peito, tá tudo certo. A partir do momento que você começa a estudar isso, ver as dificuldades, ou atender e ver que, tipo, realmente tem milhares de coisas no mundo da amamentação, você fala, caramba. Eu mesma apanhei na amamentação, viu? Não, eu não tive, graças a Deus, dificuldade. Mas, assim, você pega casos e você fala, meu Deus, como que ela aguentou, né? Às vezes uma fissura mamária, às vezes uma dificuldade realmente de pega, de posicionamento, às vezes uma questão totalmente emocional. Totalmente emocional. Às vezes mulheres que não querem amamentar e não são respeitadas por esse processo.
Então a família pressiona e ela precisa amamentar, né? Eu já tive casos onde eu entrei na família e eu tô vendo que o clima tá tenso. Eu posso conversar com ela sozinha? Pode. O que tá acontecendo? Eu não quero. Nossa, Entendeu? que difícil. E aí né? você é a advogada dela. Porque você chama a família e fala, ó, ela não quer. Então a gente vai pensar numa outra forma desse bebê se alimentar. Porque eu preciso respeitar essa mãe também. Eu E a escolha dela. o momento da amamentação, ele não pode ser um sacrifício. Se ela tá indo para um sacrifício naquele momento, ele tem que ser um momento prazeroso para ambos. A amamentação, o leite materno, ele é ouro para esse bebê, né? Não existe uma forma de alimentar mais enriquecedora do que o leite materno. Porém, a gente tem que ver um contexto da situação. O que tá, né? O que tá por trás disso? Tem mulheres que sofrem violência. A hora da amamentação para ela não é uma hora tranquila, porque ela lembra desse processo de violência. Então, assim, cada caso é um caso específico, mas eu acho que a gente também tem que olhar para esses casos. E como profissionais, a gente tem que respeitar a vontade dessa mãe. Eu acho que isso é primordial. E com o tempo eu fui amando esses processos, porque é aquilo, é a mesma coisa. Você entra naquela casa, eles jogam toda a expectativa em você, juro. Muitas vezes eu entrei e falei, eu sou a mulher, a heroína. Porque graças a Deus você chegou. Claro. Faz uma capa, né? Muitas vezes é muito solucionado, muitas vezes é só um encorajamento. E muitas vezes é uma questão muito específica, onde ela tem que buscar também outros profissionais para auxiliar ela nessa amamentação. Tem fono, né? Tem Exatamente. a equipe multi entrando no caminho. Para ela conseguir amamentar. E às vezes aquilo é tão ela precisa amamentar para ela ser mãe. Ela precisa desse processo. Se ela não amamentar, parece que ela não tá sendo a mãe desse bebê. Você vê como que são situações tão diferentes, como que as mulheres são diferentes, né? Então, eu tenho uma aqui que não quer amamentar e ninguém olhava pra isso, né? E ela Sim. tinha que brigar, falar, e você chega lá e fala, ela não quer, pronto, não quer. Não faz parte, tá sendo um sacrifício pra ela. E a Sim. outra que precisa amamentar pra se sentir mãe, pra se sentir, né, pertencente àquele processo, àquele mundo. Parece que Lidar quando com nasce, mulheres- quando a mulher pare o bebê, ela nasce uma leoa ali. E dentro dessa leoa, o processo de amamentação, ele faz parte. Então, a partir do momento que, sei lá, a mãe ela tem uma baixa produção de leite, ou não tem, isso é um processo muito difícil para essa mãe. Porque isso invalida ela como mãe. Ela não pode amamentar esse bebê. Então, assim, é um leque de situações dentro de uma situação de amamentação, mas são olhares que a gente precisa ter, né? Eu já fui em casas onde ela só queria que eu falasse que ela estava fazendo certo. Só queria uma benção. Exatamente. Não, você tá. Por quê? Porque nasceu aquele bebê, nasceu uma mãe. E o que ela quer? Ela quer fazer o melhor pro seu filho. Ela quer dar tudo de melhor para ele. Então, ela quer alguém ali para falar que ela está fazendo certo. Então, isso, assim, são coisas muito específicas. Mas você sai ali tão reflexiva de tipo, nossa, ela só queria isso. Ela só queria que eu validasse. Ou ela só queria que eu ajudasse a falar com a família que ela não conseguiria. Entendeu? Às vezes, processos de, sei lá, a família não tá apoiando, ou ela não consegue dormir, ou ela não tem rede de apoio. É só ela e o bebê. E ela precisa cuidar de uma casa, ela precisa amamentar, ela precisa descansar. Então, assim, tudo isso a gente também auxilia no sentido que, poxa, você não tem uma amiga, uma vizinha, alguém, De repente. Vamos pensar em alguém juntas que em alguns momentos ela possa vir aqui e você possa descansar. Que a pessoa não tá nem pensando ali, né? Você vai e Exatamente. ajuda em toda a organização mental dela. E o processo de amamentação, né, o pós-parto, ele também o puerpério, ele é um processo também difícil, Delicado. delicado, né? Onde ela tá ali, eles estão se conhecendo, onde ela vai se encaixar todas as coisas no seu devido lugar nesse universo materno. E olhar essa mulher, né? E ela ainda precisa olhar essa mulher. Então, assim, ela precisa amamentar o seu filho, ela precisa prestar cuidados a ele. E ela também precisa prestar cuidados a ela. Descansar, beber água, comer, dormir. Cuidar do períneo, muitas vezes foi parto normal, da ferida operatória na cesárea. Então, às vezes, um familiar que vai lá e só fica, às vezes, o bebê... Identificou que o bebê já mamou, já fez tudo. E ele ainda requer ali um colinho, quer ficar junto. Alguém que possa fazer isso pra ela, pra que ela possa descansar.
Ai, tem um texto tão bonito que eu nunca mais achei. Quem sabe a gente consegue achar agora para lembrar ele, né? Relembrar. Que fala que no puerpério, a mãe da mulher, ela não tá preocupada em cuidar do neto, do bebê. Ela não tá ali para olhar o bebê, igual todo mundo fica ali, nossa, esse bebezinho que nasceu, chegou, aquela paixão pelo bebê. Querendo pegar, né? Cheirar, aquela coisa deliciosa. Mas diz que a mãe, ela chega, ela olha para a filha dela que ela acabou de parir. Então, a mãe cuida da filha, a mãe vai dar almoço para a filha, vai ajudar a filha a entrar no banho, vai cuidar da casa para deixar as coisas mais leves para a filha no puerpério. E que coisa linda, né? Sim. Você falou isso, veio a cena na cabeça, que de repente a rede de apoio é a mãe que está ali cuidando da mãe filha da mãe, dela, né? a mãe da mãe, a avó do bebê. Você falou agora, e teve um caso assim que me marcou bastante de uma paciente, onde o bebê dela mamava 2 minutos. Ele só sugava 2 minutos e parava. Ela tava com o peito bem machucado, então eu cheguei para fazer aplicação Do laser. do laser, né, que também é uma ferramenta aí muito boa para as mamães que querem ter a continuação da amamentação mesmo com fissura. E foi feito o laser, a gente tentou colocar o bebê para mamar, mas nada, não conseguia. Eu sei que, assim, normalmente os atendimentos duram umas 2 horas, né? Mas eu acho que eu fiquei na casa dessa mulher umas 5 horas. Porque eu não conseguia deixar ela daquele jeito. Já passei Uma por rede isso. de apoio boa, eu lembro que tinha uma tia, a sogra apoiando o marido. Eu até almocei esse dia lá e a tia era Masterchef, menina, que comida maravilhosa. Perfeito. Nossa. Foi assim, mas a gente não conseguiu resolver, né? O bebê continuava a mamar só esse tempo. Então, a gente organizou para que ela verificasse as fraldas e tivesse que, em vez de ser um intervalo maior, um intervalo menor para esse estímulo da amamentação. E eu saí de lá, menina, que eu levei essa mulher até minha casa. Eu lembro que eu fui pra academia e eu falei, meu Deus do céu, eu Que eu faço liguei com pra ela? ela, eu liguei pra ela de vídeo. Como que você tá? Ela chorando e tal. E eu falei, olha, amanhã eu vou voltar. Nem era pra eu voltar, mas eu falei, eu não vou aguentar deixar. Já fiz isso também. Vamos retornar. Quero Eu te acho ver que, de novo. não, eu acho que eu nem retornei num dia seguinte. Acho que eu retornei 2 dias. Eu não lembro, assim. Mas eu sei que eu retornei e, tipo, isso não tava incluído no serviço. E aí eu retornei. No dia que eu retornei, ela tava um pouco mais calma. Ela já tava... a gente já conseguiu... O bebê já tava mamando mais tempo. E aí chamei o pai pra ver como que tava a amamentação, pra ele observar e tal. E, assim, ela se organiza, mesmo cansada. Eu lembro que ela tinha olheira, assim, de muito cansada, porque não conseguia dormir. E mesmo com tudo, ela conseguiu se programar nessas horas. Eu acho que ela tentava, não lembro se era um estímulo a cada 1 hora ou a cada 2 horas. Eu sei que nesse período, ela ia retornar no pediatra. E quando ela retornou, o bebê conseguiu engordar 200 gramas. Que é pra gente, nossa. Menina, mas assim, eu fiquei tão feliz, ela também, assim, eu fiquei super emocionada, eu super parabenizei ela, você entendeu? Ela, você que me ajudou, não, você que conseguiu, eu não tava na sua casa 24 horas. E é uma conquista, eu só te né? dei, assim, algumas alternativas, mas você que conseguiu. E é muito legal que a bebê, ela mamou até, acho que 3 anos. Ai, meu Deus. Né? E quando ela parou de amamentar, ela fez um post, assim, falando, né, dessa despedida da amamentação, né? E falando de todas as dificuldades que ela teve. Ela menciona o atendimento, mas, assim, tudo que encorajou ela. Mas ela, acho que foi o caso de amamentação que mais ficou na minha mente, porque eu achava ela, assim, ela tinha tanta dificuldade. Tinha tudo pra ela tinha não tudo conseguir. pra desistir, exatamente. amamentar. E ela manteve. Então, ela é uma querida, a gente se fala Você até vê como hoje. que o fator psicológico tem um impacto muito grande, né, na amamentação. Sim. Essa questão de falar, não, eu vou conseguir, eu quero, né, e manter firme ali. Já passei uns casos assim também, de ficar 5 horas na luta, Sim. de suar posicionando o bebê, e depois é muito recompensador, né? Ver ela chegar nessa conquista é muito Não, e ver recompensador. essa criança mamando com 2 anos, ai, que paixão. Lindinha, lindinha. Ela mandava várias fotos da bebê, assim, ó, tipo, Eu jogada, falo, assim, no peito. Foto que a gente então, ama receber, os TT caindo, escorrendo aqui, assim. Exatamente. Tem uma outra coisa que é muito importante falar, e você é uma protetora disso, que é a hora dourada. Sim. Então, todo enfermeiro obstetra ali cuida, né, faz a gestão do seu setor, das suas salas de parto, e a gente sabe que
o contato ali imediato da mãe e o bebê, essa hora dourada, esse contato pele a pele, ele vai também ajudar nesse processo da amamentação. Ele é um vínculo super importante naquele momento. O único lugar que o bebê deve estar, né? A não ser que o bebê não esteja bem, não possa ir para contato imediato por algum motivo, né? Por alguma condição de saúde. Por alguma mesmo, né? condição, exatamente. Aí sim, esse bebê é tirado do contato pele a pele, levado para o berço aquecido, mas se tá tudo bem com mãe, tudo bem com o bebê, esse contato deve ser preservado. E para você é uma luta isso, pensando a nível de instituição, nem tanto nos acompanhamentos particulares, porque a gente sabe que ali você vai estar para proteger aquele momento. Sim. Só que aqui, em outro âmbito, você precisa brigar para que essa mãe tenha esse momento. Brigar muitas vezes com um profissional médico, brigar com equipe, para tentar proteger a hora dourada. Conta pra gente como que é isso, essa dinâmica do contato pele a pele, quanto que ele é importante para você e essa briga e essa luta que tem que ser diária para manter esse vínculo mãe e bebê imediato, assim. Essa primeira hora de vida, quando o bebê vai para contato com a mãe, ele fica muito próximo do coração, né, da mãe, que é o que ele escuta quando ele está intraútero. Então, assim, esse estímulo de olhar, toque, ouvir o coração, ele estimula, né, essa questão da amamentação. Então, muitas vezes, isso antigamente não era muito falado, né, nessa questão. E eu acho que todo mundo se preocupava só com o parto. E existe essa questão da amamentação que é muito importante, né. Eu acho que em rede pública eu não tenho tantos problemas, né? Eu acho que é todo mundo muito consciente em prol da mesma coisa. Então, o bebê nasceu bem, já fica em contato pele a pele e isso segue, né? Às vezes a mãe fala, mas precisa? E aí a gente explica o porquê desse momento. Mas, muitas vezes, eu acho que em parte cesárea, uma instituição que às vezes tem que respeitar muito o querer do médico, né, ali a cirurgia em si, isso acaba sendo secundário, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ali bater. Então, hoje a gente vê muito essas questões do plano de parto, né? As mães trazem muito o plano de parto para colocar o que ela deseja, o que ela gostaria que fosse respeitado. Documentar mesmo, né? Isso, para que realmente isso aconteça. Eu acho que quando você tá com equipe, né, normalmente a equipe, ela é uma equipe sua, particular, né, eu acho que a equipe normalmente respeita, né, os desejos dessa mãe, porque isso já foi muito bem alinhado, muito desde o início. Pré-natal, é verdade. Exatamente. Mas eu acho que quando você vai para uma instituição, então todo mundo sem se conhecendo ali naquele momento, às vezes isso pode tá deixando você um pouco mais vulnerável nesse sentido. Então, eu vejo que as mães, elas são muito mais fortalecidas no sentido do plano de parto, de trazer para que isso seja realmente respeitado, né? E as minhas dificuldades é nesse sentido, às vezes com a equipe multi, né? Então, às vezes é uma demanda, às vezes é um ar-condicionado que precisa ficar ligado, às vezes vai me atrapalhar na cirurgia se o bebê ficar aqui. Então, assim, são coisas que eu acho que precisa de muito movimento e consciência profissional aí de cada um para que realmente aconteça. Empatia, né? E essas mães movimentando esses planos de parto, que era uma coisa que as mães não faziam antigamente, brigar pelo que quer e trazer ali as vontades, os desejos dela, acho que é bem importante mesmo. Sim, então acho que é mais nesse sentido. Mas eu acredito que essa força, as mães, elas estão pegando uma força nessa questão do plano de parto que meio que dá uma barreira ali. A pessoa vai pensar ali antes de fazer. É isso. Deu quanto tempo? Gente, eu estou derretendo. 1h10, 1h05. E tu? Vocês querem bater uma pergunta pra mim? Pelo menos duas pra você colocar, amiga. Porque eu tô tipo... Não acho que o aguentando mais. sol daqui a pouco vai pegar, já tá pegando, sei lá, deve ser umas 10 e pouco. Tem. A gente vai cozinhar. Mais duas perguntas pra você já é. Tá, Tá. o que você trouxe aí? Deixa eu ver. Fazer eu falar mal de ninguém, não. Não. Que Que ela você é maltrata conte- tanto seu marido. Botei. É luta, viu? É muita luta. Aproveitando, então, esse espaço, queria também, né, que você falasse um pouquinho de você, Isa.
a gente já se conhece há um tempo, já trabalha juntas, mas aí para todo mundo te conhecer, eu queria saber quem é a Isa. Quem é essa profissional, o que você acredita, para você falar um pouquinho de você. A Isa é uma louca, né? Verdade, gente. Eu já ouvi isso, a Isa é uma louca. Verdade. Então, eu acredito num universo. Não é à toa que a gente usa tanto essa palavra, é tão clichê, mas não tem como fugir dela. Humanizado, aonde a gente consegue acreditar na potência do corpo da mulher, onde a gente consegue acreditar na fisiologia, né, desse parto. Acredito que em alguns momentos, sim, é necessário de intervenção, mas que não é sempre igual a gente acaba usando, ou fazendo, ou agindo. Então, eu tento acreditar num parto mais natural possível. Tive 2 partos normais, então eu sempre falo, gosto de lembrar. Os meus partos nada humanizados na época, anormais, mas acho que você passou por algo bem parecido com isso, né? Sim. 15 anos atrás, a Júlia tá com 16? 17. 17 anos, e eu fui há 16 anos atrás. Então, hoje eu trago isso como uma bagagem mesmo, acreditando que a mulher ela é potente, que ela é capaz. Também sou aquela pessoa que fala assim, ninguém mais quer falar com esse casal, pelo amor de Deus. Aí vai a Isa. Exatamente. E aí eu vou toda meditada, eu falo meditada e terapeutizada, conversar, falar, colocar, né, o que está acontecendo, porque às vezes é isso, é uma dúvida, é um medo, uma insegurança, e a gente consegue ali realmente esclarecer e trazer para esse casal uma sensação de conforto melhor, né? Então, essa é a Isa, que acredita não no mundo cor-de-rosa, porque a gente sabe que não existe, e não romantizando tudo, mas que acredita que as coisas são, sim, possíveis, né? Possíveis, e que a gente tem que trabalhar ali com base em evidência científica. O que a gente puder fazer de melhor na assistência, eu vou sempre procurar fazer. Também me especializando, também fazendo muitos cursos. Também a cabeça não para o tempo todo, né? Muitas coisas. Sim. Às vezes a gente deixa até o podcast a desejar, viu, gente? Porque tem um universo de coisas acontecendo, um mundo de coisas acontecendo, e a gente tentando dar conta. Mas faço assim, com os meus olhos brilhando, com uma paixão também. Olho para trás e falo, meu Deus, cheguei aqui, que delícia. É isso, sabe? É sobre isso. Então eu fico muito feliz com o caminho que eu escolhi, poder ajudar mulheres, colocar essas mulheres assim como objetivo de vida também, e ter esse feedback tão positivo de mulheres que tiveram meu acompanhamento e são gratas e estão satisfeitas, que é mais importante do que ser grata, né? Estão satisfeitas com o trabalho exercido. Então, é uma paixão estar aqui nesse podcast falando com você, né? É uma paixão que a gente faz junto, e assim, tudo muito alinhado, a gente procura ter com muito respeito. Então, assim, eu sou muito feliz e muito grata por trilhar esse caminho, por estar nesse processo. E é um processo de construção. Então, eu sei que é para cima e para o alto, né, que a gente fala. Exatamente. E como que é para você cuidar de mulheres? Nossa, nossa palavra favorita, né? Cuidar, servir, proteger. A gente é advogada da mulher mesmo e a gente briga. Então, eu vou na mesma linha mesmo de raciocínio sua. Eu trago ali uma militância feminina, feminista também. É uma briga para que a gente hoje tenha um olhar diferente do que aquele de disputa, do que aquele de competição, que você falou lá no comecinho. Sim. Porque realmente eram mulheres brigando com outras mulheres por motivos assim fúteis, né? E aí a gente fala, mas a gente só tinha isso? Só tinha mulheres que brigavam e que disputavam com outras mulheres? Não, a gente tinha as mulheres que cuidavam. A gente tinha até um cenário num parto onde eram mulheres cuidando de outras mulheres, protegendo outras mulheres, né? No pós-parto, onde a gente tinha mulheres vulneráveis e outras mulheres cuidando. Só que era menos visto quando a gente colocava a competição. O que é feio aparece mais rápido, né? O que é feio, ele fica mais evidenciado. Então, hoje a gente traz esse olhar, né? Então, a gente diminui as disputas o máximo que a gente consegue como mulher, tenta ver que isso é uma ferida, né? Uma coisa a se tratar. Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente entra nos campos de guerra que depois a gente fala, por
que a gente tá aqui, É. né? Na onde a gente Eu chegou. muito. Por que, que eu vim? O que, que eu É. fui fazer aqui? O que isso aqui tem a ver comigo e com a minha essência? E aí a gente volta 2 passos e fala, não, isso aqui sou eu. Então eu tô aqui nesses 2 passos. Então aqui é o lugar que eu gosto de estar, cuidando de outras mulheres, fazendo por outras mulheres. Quando eu falo sendo advogada é porque muitas vezes é isso que a gente faz, a gente advoga. Então a gente briga para que o certo seja feito. Então eu sou uma mulher que amo cuidar de outras mulheres, amo estar no meio de outras mulheres. Eu aprendo e me curo com isso, né? Me traz essa sensação de felicidade, de êxtase e de conforto. Estar com mulheres e cuidar de mulheres. Para mim é uma delícia. Só tem coisas boas para falar. É isso. Tá ótimo. Acabou? Eu acho que dá bastante corte já. Mas não vai falar nada, não vai dar um tchau. Mas- nada. Por favor, você se despeça. Deixa eu terminar de mastigar a uva. Beber a água. Vai Vai aparecer eu comendo. hein? Meu, vai aparecer eu comendo o tempo inteiro nesse podcast. Não, porque na hora que você tava pegando, ela tava falando. Ah, Aí eu tá. cortei nela. Tem algumas partes que não... O que, Átila? Fala aí. Não, ele quer falar de parte domiciliar, a gente é outra vibe, não. Menina, não. fala! A gente já tem 15 podcasts falando de parte domiciliar. Esse acho que foi pra uma vibe legal, assim, pra não ficar muito repetitivo as coisas também. É? Os assuntos foram legal. Foi, acho que assuntos que a gente não tinha falado ainda nos outros, tipo amamentação. Foi muito legal, a gente não tinha falado praticamente nada de amamentação nos outros podcasts. Então é isso, minha gente. Achei muito produtivo, como eu estava comentando aqui. Abordamos assuntos novos, trouxemos uma dinâmica bem legal, que é falar sobre instituição, porque também as mulheres, não são todas as mulheres que conseguem ter uma equipe, conseguem ter convênio e parir no particular, e ter sua própria enfermeira obstetra. Então, de repente, o apoio que a gente tem está ali na instituição que a gente procurou para parir. E é muito legal ouvir uma enfermeira obstetra de dentro de uma instituição falando sobre isso, sobre valores, sobre contato pele a pele imediato, sobre respeito, sobre parto, sobre mulheres que cuidam de outras mulheres, que foi um tema que a gente abordou muito aqui hoje. Então, eu estou muito satisfeita com o resultado. Espero que vocês gostem bastante, que vocês divulguem, conversem, exponham, repliquem os assuntos, porque são assuntos, assim, muito importantes. Então, sempre chega aquela mulher que acabou de engravidar e fala assim, eu não tenho por onde começar. Essa semana atendi uma online, assim, que falou assim, Isa, são tantas coisas que eu não sei por onde começar. A gente fala, calma, a gente vai te nortear. Então é isso, trouxe uns assuntos bem legais aqui. E bora pro próximo. Eu prometo que eu não vou demorar tanto tempo. E quando eu não pago minha promessa, eu trago sempre alguém bem legal para recompensar. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer, Cécia, estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigada pelo respeito, pela parceria. E vamos caminhar juntas aí nesse processo de parir. Tá bom? Bora. Obrigada.